Nós demos uma leve introdução sobre o exemplo da vida do apóstolo Paulo para, para nós. Exemplo de desconstrução e também de restauração. Nós falamos um pouco da convicção da salvação no outro vídeo. Perfeita convicção baseado nas Escrituras e não em um parecer nosso, numa declaração de alguém a nosso respeito, ou que alguém possa nos dizer a respeito da nossa eternidade, para onde vamos, e sim procuramos deixar muito claro essa posição de salvação baseado nas Escrituras Sagradas. O que a palavra do Senhor diz? Agora, qual é a história de Pedro que podemos usar nas nossas vidas e também ser chamado a nossa atenção? Ele diz o tema em Mateus capítulo 26, versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe. Pedro seguia o Senhor Jesus Cristo de longe. Já é uma indicação para nós. Não é bom, não é saudável espiritualmente seguir ao Senhor Jesus de longe. Ele foi chamado para ser pescador de homens. Ele e os demais. Não mais pescador de peixe, porque ele já era um especialista na pesca. Mas o Senhor, quando chamou para ser pescador de homens. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor também nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Cristianismo é alguém que tem um relacionamento de amizade, de amor, de entrega, de fidelidade, de santidade. Um relacionamento com o Senhor que se tornou tudo de Deus em benefício do pecador desgraçado, perdido e condenado. Mas Pedro, a palavra do Senhor está dizendo que Pedro seguia o Senhor de longe. E quando uma pessoa segue o Senhor Jesus Cristo de longe, olha o que pode acontecer com ela. A palavra do Senhor vai nos instruir. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Vamos dividir esses estudos em várias partes. Em Mateus 16, versículo 22. Vamos começar no 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O Senhor estava adiantando para Pedro e os demais. É necessário. Por que era necessário? Porque o Senhor Jesus Cristo veio com esta missão. Qual é a missão do Senhor Jesus Cristo? É fazer a vontade do seu Pai e realizar a sua obra. Lá em João 4 ele diz a respeito disso. E qual era esta obra? Salvação, regeneração. Fazer de um homem que estava como inimigo de Deus por causa das obras más, devido à sua natureza e à sua natureza má que produzia, reconciliá-lo com Deus, trocando a natureza deste homem de uma natureza do pecado para uma natureza santa, de uma natureza de Adão para uma natureza de Cristo.
Esta foi a obra do Senhor. Levar o pecador a ser crucificado juntamente com ele. Deus, o Pai, o batizaria, o incluía, como Romanos 6:3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Esta é a missão do Senhor. Quando ele diz aqui para os apóstolos que ele iria para Jerusalém, era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aí Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Eita, Pedro, você tem condições para reprovar a missão que o Senhor Jesus Cristo vai executá-la em nome do seu Pai? Às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: eu não concordo Deus salvar uns e deixar de salvar outros. Deus favorecer tanto uma pessoa e não favorecer outra. Não concordo. Ah, é? Você está querendo tomar o lugar de Deus, de juiz, e colocar o Senhor Jesus e o Senhor Deus no banquinho de réu? Não concordo com isso que ele está fazendo com a minha vida. E por que não? Talvez nesse momento esteja doendo para você, ferindo você. Você está sabendo o propósito amoroso do Senhor sobre a sua vida? Ele está permitindo isto para te moldar, lapidar, preparar você para algo ainda maiores? Mas nós somos tão metidos. Sabe por quê? São indícios, sinais de uma pessoa que segue o Senhor Jesus de longe. Olha o que aconteceu com Pedro ainda. Ele diz: tem compaixão de ti, Senhor. Senhor. O servo só diz sim, sim, Senhor. Não chama a atenção do Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quem está preocupado com as coisas dos homens? Satanás. Quem está preocupado com as coisas de Deus para os homens? O próprio Deus, na pessoa de Cristo. Uma pessoa que segue o Senhor Jesus de longe está sujeita, vulnerável às obras de Satanás. Ser usado por Satanás. Pedro foi usado por Satanás. O Senhor, olhando para Pedro, disse Satanás. Não disse Pedro, disse Satanás. Cai fora, engate uma ré, arreda. Tu és para mim, para o Senhor Jesus Cristo, pedra de tropeço, para o Evangelho, para o nome do Senhor Jesus, para a causa de Cristo, para a causa do Evangelho. A pessoa torna-se Satanás, esta pedra de tropeço. E esta pessoa que está sendo usada por Satanás também torna pedra de vergonha, de tropeço, impede outros de ser alcançados. Uma pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo de longe é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que pode ser usada por Satanás, como Pedro foi usado contra Cristo e a obra de Cristo.